Glória a Jesus, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Receba a saudação da sua irmã em Cristo, Maria Helena, né? Que Deus possa abençoar a todos vocês neste momento, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O motivo de eu estar fazendo aqui esta gravação, né? É para trazer uma mensagem da Palavra de Deus que traz por título o trigo e o joio. Nós sabemos que existe o trigo e existe o joio, né? No meio do povo de Deus. Então é necessário, glória a Deus, que nós venhamos abordar este assunto, que é um assunto muito importante, né, para todos nós. Glória a Deus. Mas antes, eu quero estar aqui fazendo uma oração para nós poder meditar na palavra do Senhor. Oremos ao Senhor Jesus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. Estou aqui diante de Ti neste momento, Senhor, meu Deus, de oração, com muito temor e muito tremor, Senhor, no meu coração. Ó Deus poderoso, sabendo, meu Deus, que esta palavra é uma palavra pura, uma palavra santificada, e não é brincadeira, meu Deus. Não é brincadeira a Tua palavra, meu Pai. E por isso que neste momento estou aqui, ó Pai, para trazer a mensagem da Tua palavra, Senhor. Não para que o meu nome venha a ser glorificado, não para que a honra venha a ser para mim, mas sim para Ti, meu Deus. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, meu Pai, é para Ti. Porque eu nada sou, nada tenho, sou pó, sou cinza, mas o Senhor é tudo na minha vida e nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Neste momento, né, estou aqui com a minha Bíblia aberta, no livro de São Mateus, né, no capítulo 13 e no versículo 24, que é uma palavra, né, bem conhecida, aleluia, de todos nós, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né? A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Glória a Deus. Então aqui nos diz assim a palavra do Senhor. A parábola do trigo e do joio. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, vamos baixar aqui um pouco o fundo musical, né? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, ou seja, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha o que o Senhor fala aqui, né? Porém ele lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus poderoso, aqui está a Tua palavra, querido Jesus. Fala comigo, fala conosco, fala o nosso coração. Meu Deus, porque o Senhor sabe como trabalhar na vida de cada um, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amados irmãos, eu não sou pregadora, né? Não sou grande pregadora. Prego a palavra do Senhor, mas não sou grande pregadora. Eu nada sou, nada posso, nada tenho.
Mas o apóstolo Paulo, ele falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso sim eu posso dizer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por isso, neste momento, eu quero abordar uma mensagem que há muito tempo ela vem já no meu coração. O Senhor vem botando essa palavra há muito tempo já no meu coração, né? E eu já senti há muito tempo de pregar esta palavra, de fazer um estudo acerca desta mensagem. E por isso, amados irmãos, nós vamos abordar, glória a Deus, o tema hoje, o joio e o trigo. E também vamos abordar a diferença entre o joio e o trigo. Glória a Deus. Aqui nós vimos que existe uma diferença entre o joio e o trigo. O trigo possui a essência, o joio possui apenas a aparência, né? Então nós sabemos que o trigo, ele possui a essência do Espírito Santo, glória a Deus, mas o joio possui apenas a aparência. E nós vimos que são bem parecidos. Eles são bem parecidos. Você olha para o trigo e o joio é igual. É igual, não tem diferença. Glória a Deus. Mas nós sabemos que existe, glória a Jesus, uma diferença através, glória a Deus, da manifestação do Espírito Santo e do discernimento do Espírito Santo na vida daquele que tem a presença de Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, o trigo produz muitos frutos e alimenta as pessoas. O joio não produz nada e é inútil, e se for ingerido, é como se fosse um veneno, né? Olha que coisa terrível é o joio, né? Ele é como um veneno na vida do irmão, na vida da irmã. Ele é como um veneno, glória a Deus, na casa de Deus. E sabemos que quando nós abordamos uma mensagem sobre o trigo e o joio, nós não estamos falando de coisas materiais. Nem o Senhor Jesus, quando ele trouxe esta parábola do trigo e do joio, em São Mateus capítulo 13, versículo 24, o Senhor Jesus não estava falando de coisas materiais. O Senhor Jesus estava falando do mundo espiritual, das coisas espirituais. E nós sabemos que dentro da casa de Deus existe o trigo e existe o joio. Eles são bem parecidos. Eles são bem parecidos. Mas tem um que pode discernir. Nós muitas vezes não podemos discernir. Não temos às vezes a sabedoria para discernir. Mas tem um que discerne todas as coisas, né? Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O trigo produz muitos frutos e alimenta as pessoas. O joio não produz nada e é inútil, e se for ingerido é como um veneno, né? O trigo produz fruto de amor, alegria e paz. O joio produz o ódio, né? A depressão e a perturbação. Isto é que faz o joio. Glória a Deus. O ódio, a depressão, a perturbação, e por incrível que pareça, né? O joio, ele perturba até o trigo. Ele procura perturbar o trigo, ele procura, glória a Deus, apertar o trigo para que o trigo não venha dar frutos. O trigo produz fruto de longanimidade, benignidade e bondade. O joio produz impaciência, malignidade e perversidade também. O trigo produz fruto de fidelidade, mansidão e domínio próprio. O joio produz infidelidade, rixa, desgraça na vida das pessoas, na vida dos outros. O trigo será colocado no celeiro do céu, o joio será queimado e lançado no inferno. O trigo e o joio são muito parecidos, mas Deus conhece e ninguém escapará do seu juízo, né? Ninguém escapará do juízo de Deus. Glória a Deus, louvado e exaltado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Sabemos que o trigo, ele é maleável, né? O trigo ele se curva, o trigo ele se humilha, porque ele é trigo.
ele é maleável, ele se curva, ele se dobra, ele se humilha porque ele é trigo. Mas nós sabemos que o joio ele é rígido e não se curva de maneira alguma. Ele não se humilha de maneira alguma. Ele não se curva. Glória a Deus. Porque ele não quer mostrar, glória a Jesus, que ele é soberbo. Ele não quer mostrar que ele é, glória a Deus, um falso dentro da casa de Deus. Uma falsa dentro da casa de Deus. Quer mostrar aquilo que não é. Quer ter aparência de trigo, mas é joio. Mas o Senhor Jesus, ele conhece o que é o trigo e o que é o joio. O trigo, quanto mais maduro ele for, mais fácil será colhido. Quanto mais maduro ele estiver, mais fácil de ser colhido. Quando o homem, quando a mulher de Deus está na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, obedecendo seus mandamentos, sendo trigo na casa de Deus, o Senhor tem prazer na sua morte. O Senhor tem prazer em colher este trigo e levar para o seu celeiro, né? O joio, ele se enraiza e é difícil de ser colhido, né? O joio, ele fica ali dentro, enraizado, dificilmente de ser colhido. Às vezes fica ali perturbando, fica ali trazendo problema, trazendo dificuldades, né? E prejudicando até mesmo a obra de Deus e o ministério dos outros. O ministério do irmão, o ministério da irmã. Este é o trabalho do joio. O joio, ele se enraiza e é difícil de ser colhido. O lugar do trigo é no celeiro do Senhor. O lugar do joio é nas profundezas do inferno. O joio não tem utilidade para nada. E é um engano dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Assim como era a figueira que Jesus amaldiçoou. Irmãos, aí está então a diferença entre o trigo e o joio, a qualidade do trigo e a qualidade do joio. Mas existe, meu irmão, minha irmã, uma possibilidade de deixar o joio crescendo junto com o trigo. Porque o Senhor Jesus, ele falou ali essa palavra que nós acabamos de ler, né? Aqui no livro de São Mateus, né? No capítulo 13, no versículo 24, ele falou para o seu servo que não era para colher. O servo queria colher aquele joio que tinha sido semeado pelo inimigo, por que não dizer até mesmo por Satanás, que muitas vezes semeia o joio dentro da casa de Deus para prejudicar a obra do Senhor, para prejudicar o ministério dos outros, né? Mas o que o Senhor Jesus falou para o seu servo? Não arranca, porque se você arrancar o joio, o trigo vai ser arrancado junto. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meu amado irmão, ouvinte, pastores, irmãos que ministram a casa de Deus, que têm a sua, glória a Deus, o seu cargo de ministros, de pastores. Cuidado, cuidado, porque ao você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo. Então nós sabemos que o que podemos fazer com o joio? O que nós podemos fazer com o joio? Entregar ele nas mãos de Deus. Porque Deus sabe o que ele vai fazer com o joio. Agora nós não sabemos o que vamos fazer com ele. Às vezes nós queremos, como diz aquele antigo ditado popular, meter os pés pelas mãos. Queremos às vezes agir da nossa forma, queremos às vezes agir da nossa maneira, querendo resolver o problema rapidamente. Tenho que resolver este problema, tenho que agir desta maneira, porque eu agindo assim eu vou corrigir o erro. Mas às vezes nós queremos agir, né, na frente de Deus. Queremos agir primeiro que Deus. Queremos tirar o direito que Deus tem de julgar e de agir contra o joio. Porque o próprio Salvador Jesus, ele falou, né, nesta parábola, e ele disse para não arrancai o joio.
Ah, irmã, mas como assim? Se uma pessoa estiver em pecado dentro da igreja, ela tem que ficar em pecado? Nós não podemos corrigi-la? Aqui eu não estou falando de pecados voluntários. Existe o pecado que é voluntário e existe o pecado que é involuntário. Qual é o pecado voluntário, irmã? O pecado voluntário é aquele pecado que você sabe que é errado, que você sabe que é pecado, mas você pratica ele igual o mundo pratica. Por exemplo, o adultério, a prostituição, o divórcio, o roubo, o crime, né? E a contenda a ponto de se bater no outro, enfim, e muitas outras coisas mais que são pecados voluntários, ir lá para o bailão, para o carnaval, para as festas do mundo, para as jogatinas, para os campos de futebol, né? Apoiando o jogo pela televisão, apoiando as novelas, enfim, são pecados voluntários. Mas existe aquele pecado que não é voluntário, aquele pecado que você não quer pecar, você não quer fazer ele, mas Satanás ele insiste em colocar na tua vida aquele pecado, né? Que é o pecado da soberba, do orgulho, que é o pecado de gostar de pisar em cima dos outros, né? Esse não é um pecado voluntário. É um pecado que você não acha que é pecado. Que eu, às vezes, não acho que é pecado. Ah, mas irmã, eu tô na igreja, eu tomo a Santa Ceia, eu louvo, eu prego, eu canto, eu tô como membro de uma igreja, eu tô na doutrina, eu não uso calça comprida, as irmãs, no caso, não uso calça comprida, eu ando decentemente vestida, eu não me pinto, eu não corto meu cabelo, eu não me maquio, eu estou salva. E não é bem assim. Esses são os pecados que nós abandonamos quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma. Mas ainda ficou pecados involuntários, que são aqueles pecados da soberba, do orgulho, né? De querer até mesmo pisar em cima dos outros, achar que nós somos os melhores, achar que nós somos o mais importante, que nós pregamos melhor, que nós cantamos melhor, que nós fizemos melhor, que a nossa igreja é a melhor, que a igreja do irmão não é a melhor, mas que a nossa é a melhor, que a nossa é a igreja que vai para o céu, a do irmão não vai, os irmãos ali não vão para o céu. Verdadeiramente, o Senhor não vai levar uma placa, o Senhor vai levar um povo especial, zeloso e de boas obras. Existe muitas vezes na vida do crente um pecado que ele não é voluntário, que é o pecado do orgulho. Às vezes, porque nós somos crente, nós achamos que se tornamos pessoas orgulhosas, achando que somente nós vamos para o céu, que somente a nossa igreja é a melhor e que nós muitas vezes desprezamos o nosso irmãozinho que está em outro ministério, aquele que o Senhor também levantou, que creu no mesmo sangue de Jesus, que creu no mesmo sacrifício da cruz. E às vezes nós queremos achar, né, que só nós somos os bons, somos salvos. Isso são pecados que não são voluntários. São pecados involuntários, mas que também nos condena e que não deixa de nos tornar joios na casa de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a mansidão do meu coração e com temor no meu coração, porque quando eu falo para você, eu falo para mim também, não basta nós estar só na doutrina. Porque às vezes nós temos a doutrina do corpo, mas não temos a doutrina do coração. Temos às vezes a doutrina do corpo, não temos a doutrina da língua. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós falamos demais. Quantas vezes passamos por provas, por lutas, e às vezes queremos ir para a internet nos justificar, né? Eu já tenho visto muito isso na internet, pessoas que vão para lá se justificar, irmãos e irmãs que vão se justificar, né? E não precisa nada disso, porque quem nos justifica é o Senhor. Se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade na tua vida,
se você está passando por perseguição na tua vida, entrega nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos de Deus. Porque a partir do momento que nós viesse se justificar, achar que nós temos que lançar a nossa razão na internet, para que o nosso inimigo, aquele que se levantou contra nós, escute nós falando, para ver se ele se compadece de nós, ou para ver se ele acha que ele está errado e que nós estamos certos, enfim. O que nós estamos fazendo? Nós estamos o quê? Fazendo o quê? Nós estamos nos justificando. E quando a gente se justifica, a gente está se ensoberbecendo. A gente está se orgulhando, né? Achando que nós somos os melhores. E quando a gente se justifica, é porque aqui dentro deste coração ainda tem uma mágoa, ainda tem um ressentimento dentro do nosso coração, ainda tem uma falta de perdão, uma falta de liberar o perdão, que nós não liberamos o perdão. Porque quando a gente libera o perdão, meu amado irmão, minha amada irmã, nós colocamos uma pedra em cima do problema e nunca mais tocamos no assunto. Eu nunca me esqueço do nosso missionário Davi Miranda. O nosso missionário Davi Miranda, você nunca vai ver nenhum vídeo dele, do tempo, um áudio dele, no caso, porque ele não fazia vídeo, um áudio do missionário Davi Miranda no tempo dele, você nunca vai encontrar na internet os áudios dele se justificando. Porque às vezes nós jogamos muita conversa fora. Às vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós perdemos a credibilidade, nós perdemos até mesmo a nossa essência, porque nós, ao invés de dobrar o nosso joelho e orar em favor do nosso inimigo, daquele que se levantou contra nós, porque ninguém tem inimigo, o inimigo é só Satanás, é ele que usa as pessoas para se levantar contra nós, e a palavra do Senhor nos fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra Satanás, contra as potestades. E muitas vezes o que nós fizemos? Nós vamos nos justificar, vamos querer, né, achar que nós temos que nos justificar e mostrar a nossa razão. E como eu estava falando, nunca vi o missionário Davi Miranda fazer isso. O missionário Davi Miranda, ele estava sempre alegre, feliz, mesmo na luta, na perseguição, sendo perseguido por autoridades, sendo perseguido, né, sendo caluniado. Por muitas vezes houve processo em cima do ministério por causa que as pessoas se levantavam contra o missionário. Muitos processos houve contra a obra que o missionário estava cuidando, né, que era o líder, mas nunca ouvimos o missionário falando na rádio e dizendo que ele estava passando luta, que ele estava sendo perseguido. Não. Nós só via o missionário orando, nós só escutava o missionário orando, pedindo misericórdia para Deus, e depois, no final da oração, ele fazendo o apelo para o católico, para o espírita aceitar Jesus e para os desviados reconciliar. Hoje, irmão, as pessoas vão para a internet para se justificar. Ao invés de estar pregando a palavra, o Senhor mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura. Hoje as pessoas estão usando essa plataforma para ficar falando, jogando conversa fora. Ao invés de nós estarmos falando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, fazendo o melhor para Deus, porque isso não é o melhor. Nós ficarmos justificando não é o melhor. O melhor é nós pregar a palavra e ajudar o nosso irmão, a nossa irmã necessitada. Nunca vi um missionário fazer isso, né? Então que nós venhamos ser pessoas especiais, irmão, para Deus. Ser pessoas especiais. Não perder a nossa essência diante de Deus e nem diante daqueles que estão nos escutando. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele decide todas as coisas. E ele vê, né, se dá conta pelo Espírito de Deus, que a maneira que o irmão ou que a irmã está agindo não está agradando a Deus. Não está de acordo com a vontade de Deus. E às vezes nós não sabemos o porquê que o nosso ministério não cresce, porquê que nós muitas vezes estamos sendo sempre perseguidos, enfim, e outras coisas mais, e sempre há problema na nossa vida, problema daqui, problema dali, problema de lá. Por quê? Porque às vezes o problema não está nem
em Deus. O problema não está nem no irmão, nem na irmã. O problema está em nós mesmos. Porque nós não estamos sabendo como agir diante de situações. Glória a Deus. Nos diz aqui, ó, temos que tomar cuidado para não nos contaminar com o joio e não nos tornar joios também, né? Seguindo ensinamentos de pessoas que dizem que são trigo, mas que estão sendo joios na casa de Deus. Porque se nós não cuidarmos as palavras da nossa boca, aquilo que nós vamos falar, se nós ficar jogando conversa fora, ao invés de nós pregarmos a palavra de Deus, vai acontecer o quê? Muitas pessoas vão sair da casa de Deus por nossa causa. Muitas pessoas vão desviar do evangelho por nossa causa. Existe muita coisa que nós temos que tolerar. E como eu estava falando, né? Não podemos querer arrancar o joio da maneira que nós queremos, do nosso jeito. Não. E agora eu volto àquela palavra novamente, que você pode estar perguntando, irmã, então se uma pessoa está em pecado, tem que deixar em pecado? Como eu falei, pecado voluntário é uma coisa. Se aquela pessoa adulterou, ela tem que ser disciplinada. Se aquela pessoa roubou, ela tem que ser disciplinada, com certeza, mas com amor. Vamos chamar aquela pessoa com todo amor, com todo carinho, e vamos explicar, olha, aqui está na palavra, nós vamos ter que deixar o irmão ou a irmã em disciplina, por este motivo, porque está aqui na palavra, mas a gente vai amar igual, vai amar a irmã, a gente vai ter todo o carinho com a irmã, ou com o irmão, mas nós temos que disciplinar, porque está aqui na palavra de Deus. Agora, quando é um pecado involuntário, não tem como você corrigir. Porque você não está enxergando o pecado daquela pessoa, né? Aquele pecado que não é voluntário, você não enxerga ele. Você não enxerga ele. Ele está dentro do coração. É um pecado oculto. Por exemplo, a soberba. Você olha para aquela pessoa, você vê que aquela pessoa é soberba. Mas você não pode chegar para ela e dizer que ela é soberba, porque ela vai dizer que não é. Agora, se você vê ela adulterando, aí é diferente, porque você vai ter testemunho. Não foi só você que viu, mas outras pessoas viram. E, inclusive, quando uma pessoa ela peca, sempre tem alguém para chegar e falar. Porque aquela pessoa é uma testemunha que viu. Então, não tem, aí você pode agir. Agora, quando é um pecado de soberba, quando é um pecado de orgulho, né? Quando a pessoa tem aquele orgulho, achando que só ele é o bom, que só ela é boa, como é que você vai chegar e agir? Não tem como. Porque ele é um pecado que está oculto. Somente Deus é que vê. Mas a gente enxerga, consegue enxergar, mas não tem como agir desta maneira. Não tem como agir só em nós ter discernimento pelo Espírito. Não tem como agir. Porque se nós agir, o trigo que está ao lado, ele não está vendo o pecado. Ele não está vendo o pecado involuntário. E o trigo, ele vai sentir. Ele vai sentir, ele vai ficar doído. E ele vai ser arrancado junto. Né? Quando você tenta arrancar o joio, o trigo também vai sair. Porque o trigo vai ficar machucado. Né? E às vezes nós estamos até mesmo tirando as almas da igreja, porque nós queremos corrigir as coisas da nossa maneira. Mas se nós dobrar o nosso joelho, orar, jejuar, porque uma coisa que o crente fiel ele tem é o discernimento de Deus na sua vida. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem discernimento de Deus na sua vida. Então não precisa ele fazer como o ditado popular, meter os pés pelas mãos. Não precisa. Ele vai dobrar o seu joelho, vai orar e pedir discernimento para Deus. E falar com Deus e dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Faça-se o teu querer, Senhor. Faça o teu querer. Olha a situação, apresenta para Deus a situação, mas não pede justiça, não. Porque eu escutei um testemunho de um irmão, né? Que ele, um pastor, que ele pedia muita justiça para Deus contra os seus inimigos. Orando e dizendo, Senhor, faz justiça, faz justiça, faz justiça. Quando foi um dia, ele foi arrebatado. E ele chegando no céu, no inferno, né? Viu muitas coisas lá no inferno. E inclusive um céu
de pedra. E aí ele dizia, mas Senhor, céu aqui no inferno? O Senhor disse para ele, esse é o teu céu. Ele disse, como, Senhor? O meu céu? Eu não tenho céu. E ele disse, sim, você fez o teu céu. Você criou o teu céu. Mas como assim, Senhor? Porque cada vez que você pedia justiça contra aqueles que se levantaram contra você, você criou o teu próprio céu. E cada pedra que está aqui nesse céu, cada pedra é a justiça que você pediu. E aí Deus agora abriu para ele uma câmera, né, para ele ver pessoas que estavam em cima da cama, em fase terminal, sangrando, porque ele pediu justiça. Pessoas que já tinham morrido, porque ele pediu justiça. Deus fez justiça, mas ele não ia ser salvo. E aí o Senhor falou para ele que ele não tinha como ser salvo por causa daquele céu. Ele chorou muito e disse, Senhor, eu estou perdido então, eu estou perdido, eu não vou sair mais desse lugar, porque eu construí o meu céu e eu agora não vou poder ser salvo. E o anjo do Senhor falou para ele, vai lá e quebra as pedras. E ele disse, mas como, Senhor? Vai lá e quebra, faz alguma coisa, quebra elas. Isso aí foi um mundo espiritual, Deus mostrou para ele o mundo espiritual, né? Que para nós aqui é a mágoa do coração. Para nós aqui, quando nós guardamos uma mágoa no nosso coração, e quando a gente fala demais, quando a gente fica jogando conversa fora, é porque a gente tem uma mágoa dentro do coração. E esta mágoa tem que sair de dentro de nós. Nós temos que saber perdoar. E agora este irmão saiu correndo e começou a bater naquelas pedras, batia, e não havia jeito. E aquelas pedras não se quebravam. Até que ele se humilhou e disse, Senhor, eu libero o perdão para essa pessoa que se levantou contra mim. Quando ele disse, eu libero o perdão, as pedras começaram a quebrar. Mas foram muitas pedras que ele teve que quebrar. Então, isso aí é muito sério. Você já imaginou nós perder a salvação da nossa alma, porque nós não queremos quebrar as pedras da mágoa do coração? Então, meus irmãos, minhas irmãs, esta palavra serve para todos nós, para mim e para você. Tirai a pedra do teu coração. Tirai a pedra do orgulho. Tirai a pedra da soberba. Tirai a pedra da parcialidade. Né? Quantos fazendo parcialidade? Ah, é só essa igreja, é a boa. Ah, mas é só esse canal que é o bom. É aquele outro. Irmão, cuidado com esse tipo de coisa. Deus não se agrada, Deus não faz acepção de pessoa. Deus não se agrada, irmão. Deus não se agrada. Pena que, infelizmente, muitos não aceitam a palavra de Deus. Não aceitam, às vezes, serem exortados pelo Senhor. Não aceitam. Mas esta é a verdade. Vamos ter cuidado. Vamos amar o nosso irmão, a nossa irmã. Vamos considerar a todos, né? Vamos considerar as profecias que muitas vezes aparecem. Ah, irmã, mas tem uma profecia, fulano falou, não se cumpriu. É problema dele. É problema dela. Não vamos olhar para isso. Vamos acreditar nas coisas. É melhor nós acreditar num algo, numa profecia que não é real e não vai se cumprir, do que nós blasfemarmos contra o Espírito Santo. É melhor nós acreditar naquele irmão, naquele pregador que o Senhor mandou ele lá no mato, na mata, a não sei aonde, desmanchar uma macumba. E ele falou que Deus mandou ele lá. É melhor nós acreditar que Deus mandou ele do que nós dizer que é mentira. E nós está blasfemando contra o Espírito Santo e perder a salvação da nossa alma. É melhor nós acreditar, irmão, nas profecias, nos pregadores, não nos falsos profetas, que você vê que está pregando tudo ao contrário da palavra, que está até mesmo torcendo a palavra de Deus. Não, porque nós temos discernimento, homens e mulheres de Deus têm discernimento, e sabe o que pode olhar e o que não pode. Sabe o que pode aceitar e o que não pode. Porque nós não somos criança, nós sabemos o que é certo e o que não é. Nós sabemos o que é real e o que não é. Ah, irmã, mas a palavra de Deus fala que, se possível for, enganaria os próprios escolhidos. Sim, existem muitos escolhidos, mas não tem discernimento de Deus.
Existem muitos escolhidos, são novos na fé. São pessoas que facilmente se deixarão ser enganados. Mas não aqueles que são maduros na fé. Aqueles que verdadeiramente conhecem, são maduros e sabem o que é falso profeta. Então vamos ter cuidado, irmão, para que o Senhor não nos encontre fazendo parcialidade, fazendo acepção de pessoas, mas que nós venhamos amar a todos os irmãos, independente de religião, independente de quem quer que seja, para que no dia do juízo nós não venhamos ser julgados por estas coisas. Aqui nós vamos ler ainda um versículo da palavra do Senhor para nós encerrarmos, né? Aqui no livro de São Lucas, no capítulo 13 e no versículo 6. Glória a Deus. Capítulo 13, versículo 6, que nos diz assim: a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinheiro, ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Olha que coisa séria, né? Olha que coisa bem forte, glória a Deus, é esta parábola, né? Quando este homem, ele chegou para o seu senhor, ou seja, o vinhateiro, chegou para o seu servo e disse: vamos cortar, não tem mais condições de continuar. Porque ela não dá fruto. O Senhor quer que nós dê fruto, porque se nós não der fruto, o Senhor vai cortar. Por isso que existem muitas pessoas desviadas do Evangelho, irmão. Eu conheço muitos irmãos que hoje não estão mais no Evangelho. Irmãos que aprontaram muito, pessoas que aprontaram demais, pessoas que aprontaram comigo, com meu esposo, pessoas que faziam coisas que nós ficávamos de boca aberta e dizíamos: meu Deus, como pode isso? Como pode uma pessoa levantar uma calúnia? Como pode uma pessoa fazer isso e ficar impune? E hoje essas pessoas, o Senhor, Ele deu um basta. Porque para Deus tudo tem um basta. Para Deus tudo tem um basta. E Deus colocou um basta, um ponto final, né? Hoje essas pessoas estão afastadas do Evangelho, desviadas, com a vida miserável, casamentos destruídos, filhos nas drogas. Meu Deus, é triste isso, irmão. Triste. E muitas vezes eu escutei esse testemunho sobre justiça, e eu até orei ao Senhor e pedi que o Senhor me perdoasse se algum dia eu pedi justiça para essas pessoas, mas eu não lembro de ter pedido justiça. Porque todas as vezes que eu passava uma prova, eu dobrava o meu joelho e chorava na presença do Senhor. Mas eu não vou dizer que eu não fiz isso, ou que eu agi de uma maneira certa, não. Porque o tempo faz a gente aprender. O tempo, as provas, as lutas, fazem a gente amadurecer e aprender como viver, como andar. Você já imaginou se nós, eu, o meu esposo, outros irmãos mais que já têm 20 anos de ministérios, 30, 15, 10, se você tivesse partido antes de você amadurecer, para onde iria a tua alma? Para onde iria a minha alma? Eu achando que estava certa, que estava bem assim, fazendo às vezes as coisas erradas, muitas vezes murmurando contra o meu irmão que se levantava contra mim, né? Murmurando contra a minha irmã, e mesmo assim Deus teve misericórdia e fez justiça a favor de mim, a favor do meu esposo. Mas imagina se nós tivéssemos partido, né? Sem amadurecer, sem ter o amadurecimento que hoje nós temos. Há tempos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, se nós tivéssemos partido desse mundo, talvez nós não iríamos para a glória. Porque, irmão, a salvação não é fácil. A salvação não é brincadeira, irmão. Eu digo isso com temor e tremor.
Eu digo isso, estou dando aqui esse estudo, né, do joio e do trigo, com temor e tremor, porque não é brincadeira. Nós temos que prestar conta diante de Deus de todos os nossos atos, de tudo aquilo que nós fizemos. E às vezes nós achamos, porque somos um pastor, um pregador, um missionário, uma missionária, um líder, um presidente, né? Ou alguém mais elevado na obra, nós achamos que temos tudo e que não podemos receber exortação da irmã, não podemos receber exortação do irmão, uma profecia a nosso favor, porque quando estamos errados, não, porque nós já achamos que sabemos o suficiente. E não é assim. Nós estamos sempre aprendendo. Ontem, quando a nossa irmã Cláudia foi arrebatada, que ali ela começou a gritar e dizia, não, Senhor, não, não, porque ela começou a ver muitos crentes caindo no abismo. Aí eu falei para ela, se Deus te mostrou alguma coisa sobre mim, o meu esposo, tu pode falar. Aí ela disse que não, que Deus não tinha mostrado, mas eu quero que Deus, né, me mostre porque eu não quero partir deste mundo e perder a minha salvação. Eu não quero perder o meu tempo inteiro dentro da igreja em vão e depois chegar na última hora, meu irmão, minha irmã, perder a minha salvação. Que Deus abençoe vocês, né? Quero agradecer a todos vocês e a atenção de todos vocês, em nome de Jesus.